Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Sextou, dia 6 de dezembro, tá chegando a hora. Campeonato Brasileiro chegando ao fim, né? Tivemos ontem os últimos jogos da penúltima rodada, a 37ª rodada, e alguns jogos que tem a ver com a zona de rebaixamento, mas também, de certa forma, tem a ver com o Botafogo, com as possibilidades de título do Botafogo, isso mesmo. Quem diria, né? Por conta do Fluminense ainda não estar garantido 100%, né, na Série A ano que vem, isso acaba influenciando as probabilidades do Botafogo ser campeão. Na verdade, até aumentaram um pouco as probabilidades, já que o Fluminense, diferentemente do que foi ano passado, entrará em campo no Allianz Parque no domingo, né, jogos todos no mesmo horário, 4 da tarde, precisando empatar com o Palmeiras para não depender de outros resultados. O Fluminense ontem fez o dever de casa, venceu o Cuiabá por 1-0 no Maracanã, mas a vitória surpreendente do Bragantino, tá, contra o Atlético Paranaense mudou esse panorama, né? Então a gente tem hoje, vamos lá, algumas equipes ainda correndo risco, né? Três times já caíram, tá? O Criciúma ontem foi pro Beleléu, Atlético Goianiense já tinha ido, assim como o Cuiabá, né? O Criciúma 38 pontos, não tem mais como permanecer, Atlético Goianiense e Cuiabá com 30 cada um, tá? Então vamos lá, até o Galo, sobrou até para o nosso vice-campeão da Libertadores a possibilidade de queda, né? Obviamente que são menores as chances. O Atlético Mineiro joga por um empate contra o seu xará Atlético Paranaense, mas é bom abrir o olho aí, o Galo, né? O Galo que perdeu duas finais, né? Perdeu a da Copa do Brasil e perdeu a final da Liberta. Então ficou assim, em 14º lugar, o Atlético Mineiro com 44 pontos e 10 vitórias, tá? Em 15º, o Fluminense com um pontinho a menos, 43, porém uma vitória a mais, 11 vitórias. Em 16º, o Atlético Paranaense com 42 pontos e 11 vitórias. E abrindo no momento a zona de rebaixamento, o Red Bull Bragantino com 41 pontos e 9 vitórias apenas, tá? Então, essas quatro equipes, Atlético Mineiro, Fluminense, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino, uma delas cairá para a Série B ano que vem e 3 escaparão, né? Portanto, acabou que foi boa essa vitória do Red Bull Bragantino contra o Furacão, porque fará que o Fluminense não jogue um simples amistoso, como foi ano passado. O Fluminense entrou ali, né, sem se preocupar contra o Palmeiras. Naquela ocasião o Botafogo jogou com o Cruzeiro, Newton Santos, aquela última rodada em que as chances já eram ínfimas, né? Mas agora mudou todo o panorama. O Fluminense, como eu disse, terá que jogar por pelo menos um pontinho contra o Palmeiras. Estou dizendo que o Fluminense vai conseguir? É difícil, é uma missão bem difícil, mas lembrando que no turno o Fluminense surpreendentemente venceu o Palmeiras no Maracanã, então tudo é possível. Teremos os seguintes jogos aí envolvendo essas equipes na última rodada, tá? O Galo pega o Furacão em Minas, porém com portões fechados, tá? O Red Bull Bragantino recebe lá no Nabi Abichedi o Criciúma já rebaixado, e o Fluminense, como eu disse, vai a São Paulo enfrentar o Palmeiras. Portanto, tudo pode acontecer, pode sobrar até para o próprio Galo, né, que hoje tem a melhor posição aí, com 44 pontos, mas se ele perde para o Furacão e Bragantino e Fluminense pontuam, né, o Galo jogará a Série B do ano que vem. Impressionante, incrível essa virada aí de situações. O Atlético, como eu disse, que chegou a disputar 2 títulos e perdeu ambos, né? Seria aí uma terceira pancada no torcedor do Atlético Mineiro, caso isso aconteça, né? Então, acho que eu não tenho preferência aí pessoal para quem cair, quem escapar. Acho que a boa notícia para a gente é essa, né? Que o Palmeiras vai ter a sua missão um pouco mais dificultada. Mas, Carlos, o Botafogo só depende dele, é verdade, mas estamos analisando aqui como um todo, né? É claro que o Botafogo, até falei disso bastante, quem não assistiu o vídeo de ontem, né? Falei disso, o Botafogo não tem nem que pensar nessa situação de que o São Paulo vai entregar, porque isso é uma
vozes, né, da cabeça de alguns torcedores, né? No final das contas, a gente sabe que os jogadores que entram, mesmo que seja até um time reserva, como parece que talvez seja, né, um time misto do São Paulo, quem entra quer mostrar serviço, até porque é uma época do ano, né, terminando a temporada, em que alguns jogadores querem mostrar que podem ser úteis para continuar no elenco, né, do São Paulo para o ano que vem. Então, não entro nessa história de que o São Paulo vai entregar. Pode talvez não ter uma motivação lá em cima, não tem mais nada para fazer no campeonato, mas não vejo muito por esse lado. Isso é uma coisa muito mais do torcedor são paulino. Aí beleza, entendo total, não querem ver o rival Palmeiras sendo tricampeão brasileiro, mas dos jogadores não vejo isso. Então que o Botafogo realmente faça a sua parte, vai fazer, vamos ganhar do São Paulo, apesar de bastar um empate para a gente ser campeão, beleza? Então vai ser uma última rodada aí eletrizante, ficou bacana de ver, né? Ficou bacana de ver. Gente, o SofaScore trouxe um fato que a gente já vem falando aí há algum tempo, mas é sempre bom reforçar. Depois da nossa vitória contra o Internacional, o Botafogo conseguiu um fato inédito, né? Confronto contra equipes do G4, né? No caso, Flamengo, Palmeiras, Internacional. O Botafogo simplesmente venceu todas as partidas, né? Venceu as duas contra o Flamengo, venceu as duas contra o Palmeiras e venceu as duas contra o Internacional. 12 gols a favor e apenas 2 contra. Performance fantástica, que não tem nem como ser superada, né? Só se for em nível aí de gols, né? Porque nunca mais na história teremos outro time, no máximo pode empatar essa performance brilhante do Botafogo. Só falta realmente o coroamento final no domingo, né? E ele há de acontecer. Então é isso, galera. Muito emocionante aí. Comenta aí embaixo quem que você quer que seja rebaixado, né? Desses times aí. 4 times, 3 vão escapar, 1 vai cair: Atlético Mineiro, Fluminense, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. Quem que você gostaria de ver jogando a segunda divisão junto com Criciúma, Atlético Goianiense e Cuiabá? Galera, vamos falar aí do outro grande assunto do dia de ontem, que foi o sorteio lá em Miami para o Mundial de Clubes, né? O Super Mundial, como a FIFA vem chamando, que vai ocorrer lá nos Estados Unidos, né? Em formato de Copa do Mundo. Deixar isso bem claro, porque eu tenho visto muitas perguntas, vocês têm mandado perguntas. Carlos, vai ter jogo de ida e volta? Vai ter jogo... aonde que vai ter jogo? Teve gente até que eu vi confundindo com a Copa do Mundo, que vai ter jogos no México, no Canadá. Não, nada disso. Esse Mundial, todo em território norte-americano, são, parece, 11 sedes, no total 12 estádios, e até agora não está ainda definido a questão dos estádios, mas o Botafogo certamente atuará lá em Seattle, né? Aliás, eu quase cravei ontem o grupo do Botafogo, né? Quem assistiu, comenta aí embaixo. Errei um só, tô bom aí de apostas, né? Não, calma lá. Eu botei que o grupo do Botafogo seria o City, né? Foi a única coisa que eu errei. E, na verdade, foi o PSG. Mas eu cravei Atlético de Madrid e Seattle Sounders, né? O grupo B, né? O Botafogo caiu no grupo B de Botafogo. E considerado aí por muitos como o grupo da morte, né? Por ter 3 potências do futebol mundial, né? PSG, Atlético de Madrid e o mais tradicional, glorioso Fogão, né? Como foi falado até no palco lá em Miami, né? E fechando aí o Seattle Sounders, que é uma equipe, claro, não tem obviamente a mesma tradição, uma equipe muito mais jovem, né? Porém uma equipe muito vencedora lá na Major League Soccer, né? E jogará em casa com o apoio da sua torcida, a torcida bem vibrante, uma das maiores torcidas lá dos Estados Unidos, né? Eu acompanho, enfim, então eu sei que o Seattle Sounders jogaremos, né, com torcida contrária, mas não tem problema. Então o Botafogo caiu nesse grupo, e o mais legal de tudo é a gente ver jornalistas, imprensa respeitando muito o glorioso, né? Respeitando, tem que respeitar mesmo, mas como a gente passou aí muitos anos fora dos holofotes,
Às vezes a gente tem a impressão de que, de repente, essa nova geração não vai lembrar, não vai saber a importância no cenário mundial, né, do Brasil, tricampeão mundial, do Botafogo, mas não. Todo mundo dando o devido respeito, tapete vermelho para o Fogão, né? É muito legal ver isso. E justamente o jornal, por exemplo, o jornal Marca da Espanha, comentou que achou o grupo do Real Madrid, né, acessível e tal, e chamou o grupo que cai, o Atlético de Madrid, justamente o grupo B, como o grupo da morte, né? Então só isso aí já fala por si só o respeito a PSG e o Botafogo, e o próprio Seattle, né, que fecha aí esse grupo, como eu disse, a equipe aí de menor tradição, né, equipe norte-americana. O Brown, Daniel Brown, lançou já as datas, tá? Eu não vi essa confirmação em outros locais, mas vou passar para vocês aqui as datas que o Brown postou, para ver se depois elas se confirmam, tá? Não comprem ainda suas passagens, galera, não estou me responsabilizando. 15 de junho, 18 horas, horário do Brasil. Na verdade, essas informações foram colocadas pelo SofaScore, tá? SofaScore é que postou, o Brown repostou, então a gente parte do princípio que elas estão corretas, tá? 15 de junho, 18 horas, o Botafogo estreia contra o time da casa, o Seattle Sounders, lá no estádio, que inclusive eu comentei ontem, né? Lembra muito o Newton, a arquitetura do estádio, já tive por lá. Tem aqueles arcos, né? Igualzinho o Newton. O Botafogo vai se sentir em casa nesse sentido aí, né? Dia 19 de junho, também 18 horas, sempre 18 horas, horário do Brasil, tá? PSG e Botafogo, um enfrentamento aí, provavelmente o mais difícil até do grupo, né? Para o Botafogo, desafio maior. E fechando dia 23 de junho, Botafogo e Atlético de Madrid. São os 3 jogos do grupo. Lembrando que os 2 primeiros, mesmo formato de Copa do Mundo, se classificam para as oitavas de final, também conhecida como fase de mata-mata, né, eliminatória. Eu acho que até o posicionamento, a ordem dos jogos ficou interessante, né? O Botafogo, em teoria, apesar de enfrentar o time da casa, o Seattle, a equipe, vamos colocar assim, mais fraca, né, do grupo. Então o Botafogo já estreia tendo que, né, pontuar, fazer os 3 pontos para depois a gente seguir vivo contra PSG e Atlético de Madrid. Então acho que eu gostei, achei assim, o grupo do Palmeiras é muito fácil, do Flamengo também é muito fácil. Eu acho que é legal porque os olhos da imprensa internacional estarão, acima de tudo, focados no grupo B, o grupo da morte, né? Então a gente tem dito aqui que esse campeonato mundial além da parte técnica, a parte da bola, do campo, claro, a gente quer ver o Botafogo vencendo em campo, né, e avançando fases, mas também é questão de divulgação da marca. Então o Botafogo vai estar muito no holofote por estar enfrentando PSG e Atlético de Madrid, e até o próprio Seattle, né, por ser dono da casa, também a imprensa americana vai estar de olho nesse jogo, Seattle e Botafogo, o jogo da nossa estreia, 15 de junho, galera. Meu Deus do céu, estou vivendo um sonho, estou todo sonhando, não me acorda, né, não vou nem me beliscar aqui. Muito legal mesmo, e como eu disse, menção ali no palco, foi o único clube brasileiro em que o apresentador ali falou o Fogão, o Glorioso e tal. Então assim, realmente é tempo de Botafogo. Botafogo teve representado lá pelo papai John Textor, óbvio, estava em casa ali em Miami. O Tairo Arruda também estava lá, e o Sérgio Manuel, nosso ex-jogador, né, que hoje reside nos Estados Unidos, também foi convidado, fez parte ali da delegação, digamos assim, do Botafogo, né? Então foi muito legal ver o Sérgio Manuel, e eu acho ótimo esse resgate, né? O Botafogo tem feito isso nos últimos tempos e pode fazer ainda muito mais, né? Esse resgate da memória afetiva do torcedor, né? Então o Sérgio Manuel passou por um período importante, mesmo que difícil, do Botafogo, né? Um cara muito identificado, a torcida gosta muito do Sérgio Manuel, então ele representou lá. Poderia ter sido Gonçalves, que também mora lá na Flórida, o próprio Jefferson, que também está morando lá, mas achei legal aí o Sérgio Manuel tá nesse evento. É uma ligação, né? Porque muita gente fala, o Textor não tem raízes alvinegras, né? Tal. Então, assim, a presença de um ex-ídolo achei muito bacana, assim como foi também na transmissão da Botafogo TV, que teve o Afonsinho, né?
O grande Afonsinho aí, eu não vi o Afonsinho jogar, né, de muito mais tempo atrás, mas esteve ali presente comentando o sorteio. O Textor estava lá, claro, foi entrevistado para falar de vários assuntos pertinentes aí ao momento. E o Textor estava muito à vontade, muito bem-humorado, não poderia ser diferente. Ele que sempre está muito bem-humorado, agora então essa semana, né, o Textor tá também aí vivendo esse sonho junto com a gente. Então ele comentou, por exemplo, a expulsão do Gregóry, né? Ele brincou, galera, contém ironia, tá? Brincou que tinha combinado com o Gregóry a expulsão para tornar a final da Libertadores mais atrativa, mais divertida, né? Então, não, pedi para ele tomar logo um cartão vermelho e tal. Brincou com isso, e que aí com isso também o Gregóry se poupava, né? Segundo o Textor, poupava as pernas ali, ficarem mais frescas para a disputa do Mundial. Então, foi essa brincadeira aí do Textor. Agora, ele também falou de assuntos sérios, né? Falou da renovação com o Arthur Jorge, já que a notícia aí que tem saído na mídia, saiu no Globo, saiu em vários órgãos de imprensa, o assédio que o Arthur Jorge já vem recebendo de clubes da Europa, enfim, do México, de vários países. E o Textor falou, né, estilo sincerão, é lógico que um cara que faz um trabalho incrível no Botafogo, vencedor da Libertadores, né, ainda falou boa pinta, é um cara engraçado, vai ter esse tipo de assédio. Então, comentou com muita naturalidade o Textor, e eu concordo totalmente com isso, e já emendou e falou o seguinte, que é justamente o que eu botei na thumb. O Textor prometeu esperar acabar o jogo de domingo, né, a gente fechar esse ciclo de Campeonato Brasileiro, para conversar com o Arthur Jorge. Eu não sei, eu não tenho essa informação, se o Textor vai direto dos Estados Unidos, eu acredito que sim, para Doha, ou se ele vem ao Brasil e segue com o time, não tenho essa informação. Se ele vem para o jogo do domingo, né, no Newton Santos, é possível, né, é bem possível, e ele vai ter tempo ali nas 14 horas de voo entre o Rio de Janeiro e o Catar para conversar, e ele disse que ele vai conversar com o Arthur Jorge depois do jogo de domingo. Então eu acho que durante o voo vai ser ali um bom período para isso, para ter uma reunião ali, uma primeira reunião, conversar em termos de renovação. E aí ele falou também com naturalidade a questão, né, deu o exemplo do Luiz Castro, né, falou, olha, o Arthur Jorge está muito feliz, ele adora comandar esse grupo de jogadores. O Luiz Castro também estava muito feliz, mas mesmo não estando no fim de carreira, né, deu essa ressalva para também não chamar o Luiz Castro, né, de velho, né, mas já estando, digamos, mais para o fim da carreira do que o Arthur Jorge, fez sentido naquele momento para o Luiz Castro sair e dirigir lá o Cristiano Ronaldo, né? Então o Textor falou sempre, ele fala com muita naturalidade, né? Então não era, claro, tinha a questão do dinheiro, né? Isso é uma proposta, digamos que irrecusável, né, do mundo árabe, mas também o desafio o desejo, né, de um técnico português dirigir o CR7. Então ele acha que com o Arthur Jorge tem tudo para ele continuar no Botafogo, mas claro que tem que sentar, tem que conversar, e é assim que a banda toca. Para o torcedor alvinegro, a gente sabe, para o Textor também, que o ideal, né, é que o Arthur Jorge não só continue ano que vem, como faça um trabalho de longo prazo, como o do próprio Abel Ferreira no Palmeiras, né? Carlos, mas de repente para o Arthur Jorge, a hora que pintar uma proposta de um grande clube europeu, vai seduzir o cara, sem dúvida, né? A gente sabe disso, e não vai mudar, daqui a 10 anos vai ser a mesma coisa, seja qual for o técnico do Botafogo daqui a 10 anos, né? Com jogadores também é a mesma coisa, a gente tem falado aí do Luiz Henrique e do Almada especificamente, né? A Europa ainda é o grande centro do futebol, então o Botafogo vai ter esse tipo de situação, mas já não é como era antes. Hoje já é possível jogadores como o próprio Luiz Henrique, né, cogitar continuar, ficar mais tempo no Botafogo, porque está muito satisfeito com o projeto do Botafogo, quer estar no Botafogo, né? O Textor sempre ressalta muito isso, né? A importância do cara ficar, porque
acredita e porque quer o Botafogo, né? É exatamente isso, eu penso da mesma forma. E ainda para finalizar, o Textor brincou, né? Na verdade, saiu aí na mídia, né? Queremos chutar alguns traseiros, né? Parece aquelas traduções de filme que passa na madrugada, né? Porque a expressão em inglês é try to kick some ass, né? Chutar alguns traseiros. Então, não é kiss ass é puxar o saco, kick some ass, chutar traseiros, que é uma expressão, né, muito coloquial, né? Uma expressão, uma gíria, digamos assim, americana para, né, a gente quer, enfim, mandar bem, a gente quer mandar bem. Eu estou tentando aqui traduzir essa expressão, é difícil, né? Então é isso, qual o objetivo do Botafogo no Mundial? Let's try to kick some ass, né? Vamos tentar mandar bem no Mundial, mesmo diante desses desafios, enfrentar duas grandes equipes do continente europeu, né? PSG e Atlético de Madrid. E aí ele até lembrou, né? Falou, esse time, que não é bem esse time, na verdade era outro time, bem mais fraco, né? No primeiro ano de SAF, teve um enfrentamento com o Crystal Palace, foi 0-0, ele até falou, tudo bem que era um amistoso, então nível de intensidade menor, mas deu para já medir forças entre o Botafogo e uma equipe da Premier League, né? No caso, o nosso co-irmão aí, o Crystal Palace, foi 0-0. Então ele lembrou desse jogo para dizer que o Botafogo sim tem totais condições de fazer bons jogos contra Madrid, Atlético de Madrid e o PSG, Paris Saint-Germain. E curioso, né, que o Luiz Henrique, não o jogador, o técnico do PSG, previu, né? Ele deu uma entrevista que ontem viralizou, ele falou assim, quem que é a melhor equipe aí da América do Sul, né? Aí a repórter respondeu, Botafogo. Ele, vamos pegar o Botafogo. Ele disse com certeza, vamos pegar o Botafogo, né? Entrou naquele modo ali, tipo, a gente vai pegar logo o melhor. E dito e feito, o Luiz Henrique aí acertou, como eu acertei também, a previsão. Essa não, né? Do PSG eu não acertei, eu acertei Madrid e Sounders. Então o Luiz Henrique cravou que ia enfrentar o Botafogo e foi o que aconteceu. O Botafogo, é tempo de Botafogo. O Botafogo está na boca aí do Carlo Ancelotti, na boca do Luiz Henrique, né? Para quem não é da época, né? O Luiz Henrique foi um grande jogador espanhol, né? Foi um grande jogador, hoje treinador de futebol. Galera, para fechar, um levantamento interessante. O Botafogo já... o duelo contra o Seattle Sounders é inédito, né? Como dava para prever. Mas o Botafogo já jogou e já ganhou de Atlético de Madrid e PSG. Sabiam disso? O Botafogo e o Atlético de Madrid se enfrentaram a primeira vez ali na década de 50, em 55, mais precisamente. Foi um empate em 3-3. 4 anos depois, o Botafogo goleou, né? Aqueles placares antigos, né? 6-4 em cima do Atlético de Madrid. Ganhamos com gols de Didi, Zagallo e Quarentinha, né? O troco espanhol veio já na década de 80, um 4-2 para eles. Então tem um empate, uma vitória para o Botafogo, uma vitória para o Atlético de Madrid, né? Nesse confronto, na história desse confronto, sempre em amistosos. E teve um torneio amistoso em que o Botafogo foi campeão, justamente enfrentando o Paris Saint-Germain. O ano era 84, o torneio de Genebra, né, na Suíça. O Botafogo passou pelo Everton, né? Aliás, uma equipe aí recentemente foi cogitada de entrar para Igor Holden, né? Ganhamos de 1-0 do Everton e ganhamos de 3-1 do PSG. E segundo matérias da época, o Botafogo ainda foi prejudicado pela arbitragem. Poderia ter sido demais, né? Aquele time que tinha um Elinho, né? Eu adorava o Elinho, eu lembro de assistir o Elinho desde do time de júnior do Botafogo. Lá vai o Elinho, todo alegrinho, né? Então o Botafogo já foi campeão em cima do PSG, ótimo presságio, com certeza. Galera, 24 minutos, ótima sexta-feira a todos, tempo de sol maravilhoso, muito calor aqui no Rio de Janeiro, dezembro chegou, né? Estamos vivendo esse sonho que não é sonho, é realidade, né? Se tornando realidade, o Botafogo aí sendo falado, sendo comentado mundialmente. Quem poderia imaginar há 3 anos atrás, não precisa nem ir tão longe, quando eu criei o canal, a gente estava disputando ali a Taça Rio do ano passado, né? Que vencemos, né? O torneio de consolação do Campeonato Carioca, e por mais que a SAF
o John Textor tenha nos enchido de otimismo, né, desde que chegou o Botafogo, acho que nem o mais otimista, nem o Textor, né, imaginaria que já estaríamos vivendo esse momento de estar num grupo com o PSG, com o Atlético de Madrid, a disputa de um super mundial ano que vem nos Estados Unidos, o Mundial Interclubes esse ano está batendo as portas aí contra a Pachuca, ao Arley e, se Deus quiser, contra Real Madrid, né? Então é tempo de Botafogo, a gente não se cansa de falar essa frase e estou muito feliz. A gente precisa encarar com a devida seriedade. Eu tenho certeza que o Arthur Jorge e o grupo de jogadores do Botafogo quer muito esse tricampeonato, então a gente amanhã fala mais desse jogo. Amanhã eu não devo estar no Rio de Janeiro, vocês vão descobrir onde eu estou amanhã, mas enfim, para a gente falar desse jogo, para finalizar o Brasileirão com o nosso tricampeonato. Deixe seu like, acione o sininho para ser notificado, né? Se inscreva no canal, muito importante, né? E comenta aí embaixo para justamente, né, ajudar o algoritmo aí do canal a crescer cada vez mais. Fogão para cima sempre!